Irmãos, estamos de volta, continuando então os nossos estudos na primeira carta de João. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e hoje nós vamos então do capítulo 5, verso 16 até o 17, né? Estamos aí já chegando ao fim dessa carta, espero que tenha sido bênção para a sua vida. Hoje nós vamos só esses dois versos, para nós, pelo tempo, né? Nossa ideia são vídeos curtos e o assunto ele exige um pouquinho de atenção. Então vamos lá, capítulo 5, verso 16 e 17, primeira carta de João. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O Espírito Santo de Deus nos conduza, nos dê humildade e sabedoria para entendermos esse texto, em nome de Jesus. Irmãos, vale lembrar, né, João está escrevendo para combater algumas heresias, né, alguns falsos mestres que invadiam aquelas igrejas a qual receberiam essa carta, e eles estavam pregando algumas heresias, e a carta nos fala um pouco desses falsos mestres. Falam que eles eram gente que saíram de dentro da igreja, provavelmente antes eram líderes da igreja, e agora saíram e estão pregando um Cristo que não ressuscitou, um Cristo que não era filho de Deus, um Cristo que não se encarnou, e provavelmente também dizendo que o pecado não era algo tão sério, o pecado na carne não era tão sério, porque a matéria da qual nós fazemos parte, ela é má. Provavelmente algum tipo de pré-gnosticismo, né, que estava surgindo. O gnosticismo mesmo surge no século II. Então aqui, como é um pouco anterior, é um iniciozinho de um gnosticismo. João responde a esses falsos profetas com algumas evidências do verdadeiro cristão. Ou seja, João expõe que eles são falsos e por isso a mensagem deles também é falsa. E João enfoca em 3 testes para você reconhecer o verdadeiro cristão. Ele faz um teste doutrinal, né? O verdadeiro crente, ele prega a verdadeira doutrina de Cristo, a doutrina apostólica. Ele faz o teste do amor, né? O verdadeiro crente ama o seu irmão de forma verdadeira. E também um teste moral, né? Um teste da vida santa. O verdadeiro crente segue os mandamentos e vive uma vida santa. Esses falsos mestres não passariam nestes testes. Então os cristãos deveriam sempre ter em mente: como que eu reconheço um cristão? Ele prega a verdadeira doutrina, ele ama seus irmãos e ele vive segundo os mandamentos de Deus. E aí hoje, chegando no fim da carta, João vai advertir contra um perigo muito sério, que é contra o perigo da apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Ele vai dizer, é como se ele olhasse e dissesse: olha, diante de tudo isso que eu disse, tome cuidado, porque os falsos mestres eles ainda conseguem convencer pessoas e essas pessoas abandonam a fé, cometem apostasia e isso é muito perigoso. Ele termina falando de oração e falando que se nós orarmos, Deus atende às nossas orações. Mas olha, vamos fazer algumas notas aqui hoje para você perceber. Deus atende às nossas orações, mas há um aspecto negativo. Ele dá um exemplo de um pedido que Deus não ouvirá. Mas olha como é que ele começa o verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e aqui a Deus, né? Então vamos fazer um parênteses aqui já. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, ele deve pedir a Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Quando alguém na igreja cai em pecado, cai em desgraça, qual que deve ser a atitude do crente? Tem gente, é triste, às vezes uma pessoa comete um erro na igreja e logo seus irmãos já estão ali, né, metendo pau, falando mal e tudo, mas João diz: olha, vocês precisam orar por essas pessoas. Aqueles que cometem pecado, aqueles na igreja que são disciplinados, eles são a disciplina da igreja, ela visa restaurar a pessoa, né? Fazer com que a pessoa repense, mude de vida. E é dever dos crentes orar por essas pessoas.
Veja, repito, nós não devemos falar mal daqueles que... É interessante que Samuel, lá na primeira carta de Samuel, capítulo 12, no verso 23, está escrito lá, né, olha, quanto a mim, longe de pecar contra o Senhor, deixando de orar. Se eu não me engano, é o próprio Samuel, dizendo, olha, eu não vou... É pecado se eu não orar por vocês, mesmo vocês estando em pecado. Então, qual que é a atitude do crente quando vê a seu irmão cair, cometer algum erro? Ele deve ir para o joelho no chão, ele deve clamar a Deus, Senhor, muda a vida dessa pessoa, mostra a ele que ele está errado, restaura, traz ele de volta à comunhão dos santos. Ou seja, isso também é uma atitude de amor, orar por aqueles que caíram. Mas aí aparece uma classificação interessante aí, porque se você vir cometer pecado não para a morte, é uma classificação. Ou seja, o crente deve orar somente por aqueles que não pecaram para a morte. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre esse pecado da morte. Mas olha como é que depois ele mostra Deus como a fonte do perdão. Por que nós devemos orar? Porque o perdão vem de Deus, a fonte é Ele. Ele continua assim, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Ou seja, você precisa ser um intercessor do seu irmão. E, meus irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de intercessores, né? Pessoas que pediram a Deus pelos outros. Por exemplo, Moisés pede por Israel, né? E Deus poupa Israel. O próprio Moisés ora por Miriam e Miriam é curada. Jó intercede por seus amigos e Deus perdoa eles. Tiago fala que os presbíteros, né, devem orar pelos crentes, porque, ou seja, a orientação de João é a orientação da Escritura. O crente ele deve ser um intercessor, ele ora pelos seus irmãos e crê, né, que Deus dará a vida. Ou seja, a nossa oração é muito eficaz, né? A oração do justo tem muita força. Então, qual que é o nosso papel diante do pecado dos outros? Joelho no chão, orar com fervor, dizendo, Deus, muda essa vida, né? Muda essas pessoas. É interessante, queridos, que literalmente está escrito aí, pedirá e dará vida. É algo assim, se alguém vir o irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e lhe dará vida aos que não pecaram para a morte, né? A palavra Deus, ela não está no original em grego, mas ela é oportuna aí sim, porque o que a Bíblia está fazendo? A Bíblia faz isso às vezes, ela atribui a um instrumento o que é feito pelo autor. Por exemplo, lá em Tiago 5,15, né? A oração vai salvar o crente, o doente. Mas nós sabemos que a oração em si não tem poder, o poder vem de Deus. Aqui é exatamente a mesma coisa. Diz, olha, orem por ele, ele vai receber vida. Mas aí o tradutor coloca uma nota dizendo, olha, quem dá a vida é Deus. Mas o instrumento que Deus usa é a oração. Olha o peso disso, né? Então, repito, qual que é o papel dos crentes quando algum irmão cai em pecado? Joelho no chão, oração e pedir para que Deus o restaure. Nota que de novo aparece aí a ideia do pecar para a morte. João, ele já mostrou que a obra de Cristo é uma obra ao nosso favor. Então, se existe um pecado para a morte, o que João quer dizer aqui? Ele já falou que a obra de Jesus é pelo nosso favor, então um crente jamais pecará para a morte. Ele foi justificado. Por isso que nós podemos orar por esses irmãos. Podemos pedir a Deus a ele. É lógico, nós não conhecemos o coração, nós não sabemos. Mas se essa pessoa foi alcançada por Cristo e essa obra é uma obra eficaz, então isso é um encorajamento. Ele falou, olha, não é só porque o seu irmão caiu que você deve parar de orar por ele. Continue orando por ele. Deus se agrada. E se ele recebeu o Espírito Santo, ele vai ser restaurado, porque aquele que está em Cristo, não, mesmo ainda que morra, viverá, não entrará em juízo, ou seja, foi justificado, ele não vai pecar para a morte de jeito nenhum. Porém, olha como é que ele mostra que essa intercessão não serve para todos e existe uma outra classe de pessoas. Diz assim, continua o verso 16,
há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Duro isso, não é? A morte aqui não é a morte física, mas é a morte eterna, é o inferno, ele está falando do inferno. E João está falando assim, é como se Deus disse, olha, eu não adianta orar para esses que eu não vou responder. Jeremias, capítulo 16, verso 17, Deus fala ao profeta, olha, não ore mais por esse povo, não levanta clamor por eles, porque eu não vou ouvir, eu não quero ouvir. Então Deus, há momentos sim que Deus fecha os seus ouvidos. Existem aquelas pessoas que são do maligno, que realmente podem até ter passado pela igreja, mas são naturalmente do maligno. Lembra que os falsos mestres aqui era gente de dentro da igreja, que caiu em pecado. E aí é como se João dissesse, olha, esses aí não receberam o meu Espírito, não ore por eles. Eu quero que você ore por aqueles que estão enganados, por aqueles que caíram, realmente precisam, mas tem uns que eu não vou ouvir. E olha a gravidade, ele mostra a gravidade do pecado, verso 17. Toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Ou seja, o que ele está fazendo? É um trecho complicado, né? Mas todo pecado é contra Deus, por isso é grave. Todo pecado é grave, porque você está indo contra um Deus justo e bondoso. Então, todo pecado traz morte. O salário do pecado é a morte, é a penalidade que Deus impôs contra o pecado, é a morte. Mas, para que os seus leitores não ficassem atemorizados, para que nós percebêssemos, João repete, olha, há pecado que não é para a morte. Nem todo pecado é um pecado mortal. Existe perdão e vida para quem não pecar para a morte. Ou seja, o Senhor Jesus está convidando o seu povo a desfrutar do perdão e orar pelo perdão que ele concede. Pedir para que esse perdão se estenda a outros. Mas fica a questão, meus irmãos, o que é pecado para a morte? O problema é que João não explica. João não deixa muito claro o que é. Muita gente já tentou responder isso. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, que divide o pecado entre pecado venial e pecado mortal. Mas a verdade é o seguinte, nós não sabemos muito bem o que é. O contexto parece sugerir que é a questão da apostasia. Por isso que eu estou dizendo que o que ele está advertendo aqui é contra o abandono obstinado da fé. O apóstata é aquele que conheceu, que provou da fé, mas diz, não, eu não quero isso, eu não quero abraçar esse Jesus, eu quero outro Jesus, eu vou para fora, joga fora toda a doutrina apostólica e abraça outra coisa. Por que eu estou sugerindo aqui, na minha visão, e repito, não é fácil, João não explica muito bem o que é, mas tendo em vista esse contexto, João está falando de falsos mestres, de gente que saiu de dentro da igreja. Então parece que esse é o pecado mortal que João está dizendo. Ele abandona a Cristo, ele pisa aos pés o sangue da aliança, ele blasfema contra o Espírito, ou seja, é um pecado doutrinário, torna-se nessa visão um pecado doutrinário, aqui exemplificado pela negação da encarnação e da divindade de Jesus. Lógico, cometido de forma voluntária, consciente, similar ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi cometido pelos fariseus. Vocês lembram? Os fariseus disseram que Jesus operava pelo diabo, pelos poderes de Beelzebul. Então, ou seja, eles atribuíram ao diabo uma obra que era de Deus. Então, ali Jesus disse que não tem perdão. Então, pecado mortal provavelmente seja aqui isso. Tanto naquela questão dos fariseus, quanto aqui quanto na apostasia, existe uma negação consciente, voluntária da doutrina. Ou seja, olha o contexto de novo. Os falsos mestres estiveram na igreja, ouviram os apóstolos, conheceram a doutrina, sabiam da doutrina apostólica sobre Cristo, mas resolveram seguir outra coisa. É pecado para a morte por quê?
Porque afasta da fonte da vida. Quando você se afasta de Cristo, da verdadeira doutrina de Cristo, você está indo longe daquele que dá a vida. E a pessoa que faz assim, meus irmãos, Hebreus capítulo 6, né, verso 4 e 6, provavelmente está falando disso. A pessoa que vive assim, ela está deliberadamente em pecado. E Hebreus 10, 26 e 27 fala que para esses que vivem deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifício, mas apenas uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. Não é sem razão que nós não devemos orar por essas pessoas. São incorrigíveis. Pastor, mas e se elas se arrependerem? O problema é que essas pessoas não desejam e nem podem se arrepender. Elas verdadeiramente foram entregues a Satanás. Vê que João não chama essas pessoas de irmãos, porque não são. Evidentemente, quem não é nascido de novo jamais vai fazer parte do povo de Deus. Existe aqui, então, um toque doce de alegria. Aqueles que estão em Cristo jamais cometerão pecado para a morte. Não abandonarão definitivamente o Senhor Jesus. Então, por esses, nós podemos orar. E eu queria terminar esse texto complicado com algumas aplicações sobre eles. Primeiro, é a pergunta, né? Qual que tem sido a sua atitude diante daqueles que caíram em pecado? Você tem zombado deles, você tem falado mal deles, porque Jesus nos chama a orar por eles. Faz parte do amor, de amar aos irmãos, faz parte disso, você dedicar um tempo de oração àqueles que caíram em pecado. Será que nós temos orado? Será que nós temos falado mal? Deixa eu te dar uma dica. Termina esse vídeo, tira um tempo, pega um papel, anota nesse papel o nome de irmãos seus que você sabe que caíram, gente que precisa, ore por eles, sabe? Gente que precisa retornar à presença de Cristo. Põe o joelho no chão, ora por ele, pode ser seu marido, seu filho, sua esposa, algum amigo próximo, um irmão de igreja. Põe o joelho no chão, ora por ele, que é essa a atitude correta. Minha segunda aplicação é um chamado a tomar cuidado com a apostasia. Nós precisamos nos manter firmes na doutrina. João tem mostrado a importância de manter-se firme na doutrina para resistir aos falsos ensinos e não cair no erro da idolatria e não cairmos no erro do pecado para a morte. E por último, pecado para a morte é difícil de identificar. Veja, João não deixou muito claro o que é isso. Então, na dúvida, ore. Se você tem dúvida se essa pessoa pecou ou não para a morte, ora por ele. E ora dizendo, Deus, eu não sei qual a situação diante do Senhor, qual a situação desse irmão, mas eu quero orar por ele. Eu quero pedir que é o Senhor que restaure. Fortaleça aquele coração. Traga ele de volta para o seio da comunidade. E creia, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele está feliz em perdoar. Ele é longânimo, ele é maravilhoso, ele é paciente e ele ama apresentar a sua misericórdia àqueles que vão até ele de forma contrita e com coração humilde, se derramando diante do nosso juiz, o justo advogado também. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.